Seja muito bem-vindo a Horas Flow. Nesse vídeo eu vou te mostrar exatamente como funciona o sistema, vou te mostrar cada função e como ele pode ajudar você a organizar o seu Aras ou centro de treinamento, tá? Aqui a gente já está na página inicial do sistema, ele já traz alguns dados aqui de receita prevista, quanto você já recebeu, despesas que você já pagou dentro do mês, quantos clientes ativos você tem, quantos animais alojados, receita mensal, despesa por categoria, quanto ainda falta receber. Aqui ele traz clientes inadimplentes, caso você tenha, e as últimas transações recentes, tá? Aqui a gente já tem 3 funções iniciais, que é cadastrar um novo cliente, uma nova despesa ou uma nova venda. Eu vou iniciar aqui por cadastrar um novo cliente, para a gente começar a ter dado, conseguir visualizar o sistema funcionando. Aqui, pessoal, ele já traz os seguintes dados para cadastro do cliente. Eu vou colocar uns dados de teste mesmo, tá? Aqui ele já traz o nome completo, CPF ou CNPJ, o WhatsApp, o telefone, o e-mail, a data que esse cliente está começando, o endereço, o status dele, tá? Quando a gente encaminha para o próximo, ele traz 3 modelos de cobrança, sendo valor fixo por cliente, valor por animal uniforme ou valor por animal individual. Cada animal tem um valor diferente, tá? Aqui a gente tem uma função extra, que ela funciona no plano criador, tá? Que você cadastra o dono do Aras e ele não gera fatura, tá bom? Então você pode cadastrar todos os animais do criador e não vai gerar fatura para ele. Aqui, pessoal, eu vou cadastrar pelo modelo valor fixo por cliente. A gente vem e coloca o valor dele, quando que ele paga, se foi no início do serviço ou se foi após 30 dias. Vou colocar que foi no início do serviço. Vou colocar que o vencimento é hoje, no dia 2, tá? Ele já traz que o vencimento acontece hoje. Posso colocar um desconto, ou se o cliente está iniciando no meio do mês e ele vai cobrar proporcional desse cliente, tá bom? Aqui tem uma função a mais, que é caso você faça a cobrança do seu cliente do dia 1 ao dia 30, ou último dia do mês, e ele cobra proporcional também, tá bom? Vindo em próximo, a gente vai fazer o cadastro do animal desse cliente, então eu posso colocar aqui o nome do animal. Aqui eu posso colocar a raça desse animal, o sexo. Essa função tipo do animal é uma função extra também para o plano criador, então eu posso classificar ele como garanhão, matriz, receptora, potro ou animais em geral. Vou deixar ele animais em geral, tá? Posso também colocar o nome do pai, o nome da mãe, a data de nascimento, quanto que ele está pesando. Tudo isso gera um registro no sistema e eu vou te mostrar mais para frente onde que tudo isso fica. Posso colocar um telefone de emergência, observação desse animal. Essa função de informações financeiras e sociedade é uma função extra também para o plano criador, que eu posso colocar quanto que eu paguei nesse animal, a porcentagem que eu tenho dele, e isso cria na aba de patrimônio, eu consigo ter a visão clara de quanto que eu estou investindo e a rentabilidade por cada animal. Essa é uma função aqui que a gente consegue cadastrar quando tem algum produto cadastrado. No caso, por enquanto não tem, mas eu vou cadastrar e vou mostrar para vocês. Então, ele vai calcular depois quanto que esse animal me custa de alimentação, tá? Então, vou salvar o animal. Próximo, aqui eu vou revisar os dados. Confirmado, confirmei cadastro. Pronto, já tem um cliente cadastrado, contato, e-mail, modelo de cobrança e o animal. Na segunda parte, pessoal, aqui já traz o financeiro, tá? Então aqui tem um financeiro completo com todos os dados, receita prevista no mês desse cliente que eu acabei de cadastrar, quanto que eu já recebi. Então se eu vim aqui, ó, e marcar ele como pago, automaticamente já vai marcar que eu tenho uma receita total recebida, quanto que falta eu receber no mês, despesa total, despesa previstas dentro do mês, quanto que eu tenho valor de cliente inadimplente, caso eu tenha vendido algum animal meu, aqui mostra também, as faturas recorrentes. Serviço terceiro é todo aquele profissional que vai no seu centro de treinamento e você repassa o valor. Como esse dinheiro é um dinheiro de repasse, ele não entra no seu caixa, então ele não te dá lucro. É apenas um dinheiro que entra no seu caixa e você repassa para não se confundir, tá? Quando a gente cadastra um cliente novo, a gente tem a seguinte opção aqui, ó. Baixar um PDF da cobrança, enviar por e-mail, marcar como pago, fechar a fatura. Às vezes o cliente ficou só 15 dias, você consegue fechar a fatura, marcar o cliente como inadimplente ou cancelar essa fatura desse cliente, tá? Eu vou marcar ele como pago, eu posso aqui editar o valor que ele pagou. Se eu colocar menos do valor total dele, ele fica pendente ainda, tá? Então, se eu confirmar pagamento, aqui vai atualizar, só vim aqui atualizar a fatura, pronto. Receita total recebida, R$1.000. Aqui vai mostrar as parcelas de venda, caso eu venda algum animal, tá? Aqui vai mostrar o histórico de recebimento. É só eu atualizar a página que aqui vai aparecer.
Contas a pagar. Eu posso cadastrar todas as contas fixas e variáveis que eu tenho. Por exemplo, eu posso vir cadastrar aluguel. Aqui já tem as categorias, ou você pode criar uma categoria diferente também, tá? Aluguel. A data de vencimento desse aluguel. Então, todos os meses que você cadastrar, se você marcar essa opção de conta recorrente, a conta vai aparecer. Pronto, vou cadastrar a conta. Pronto, todo mês que eu entrar, vai aparecer o aluguel aqui como uma despesa fixa, tá? Se eu atualizar a fatura, ele vai aparecer aqui inicialmente em despesas previstas. Pronto, está aparecendo e ele já mostra que a minha previsão de lucro está negativa, menos 2.000, tá? E tem uma função muito interessante em contas a pagar, que é para cadastrar uma conta junto com um produto que entra no estoque. Por exemplo, eu vou fazer um cadastro de ração, vou colocar ele como alimentação. Ração, o valor da nota, vamos dar um exemplo que seja 5.000, é uma conta variável, ela pode variar o valor perante aos meses, mas continua sendo uma recorrência. A única coisa que eu preciso fazer todo mês é ajustar com o valor da nota que vem, tá? Como que eu faço para cadastrar? Vem adicionar o estoque, o produto, eu vou criar o produto, então vai ser a ração. A quantidade que veio, vamos supor que veio 150 sacos e cada saco pesa 40 quilos. Automaticamente o sistema já calcula quanto que é o custo por quilo, tá? Então vou cadastrar a conta. E a mesma coisa funciona também para feno e medicamento. Eu vou criar um exemplo aqui de feno, para a gente conseguir cadastrar no animal e ter um custo por animal de alimentação. Então eu venho feno capim, eu paguei 2.000, é variável, é recorrente, mensal, vou adicionar o estoque. Venho aqui, criar produto, dou nome para ele, feno, comprei 80 fardos, cada fardo pesa 12 quilos, então ele já me dá um custo por quilo do feno de R$2, cadastrar a compra. Pronto, agora eu consigo, no animal, ter a ideia de quanto que ele me custa da sua alimentação. É só eu vir na edição, ó, a ração que eu cadastrei tinha sido essa, ele come 4 kg de ração por dia, então de ração por dia dá R$100. Aí eu venho em feno, vamos supor que ele come 10 kg de feno por dia, 624. Vou salvar, e tudo isso aparece aqui em relatório, que eu vou mostrar mais detalhado futuramente, mas só para exemplificar, é só eu vir em custo de alimentação, custo médio, eu só tenho um animal cadastrado, por exemplo, e ele me dá aqui, ó, consumo, 14 kg por dia, 724, certo? E aqui ele faz com todos os animais que você tiver cadastrado, tá bom? Se tiver mais, menos, ele vai mostrar, tá? Então aqui eu já mostrei a parte do financeiro, contas a pagar, o histórico de despesa, aqui mostra todos os clientes que você tem cadastrado, pode cadastrar um cliente por aqui também. Aqui tem a parte de aluno, onde você consegue cadastrar um novo aluno. Por exemplo, Matheus aluno. Posso colocar a data de nascimento. Alguma observação, nome do responsável, se não tiver o mesmo nome do aluno. O telefone dele, e-mail, o WhatsApp. O valor que ele paga de mensalidade, vamos supor que seja R$500, 2 aulas por semana. O vencimento todo dia 10, ele paga por Pix. Ele está se iniciando no dia 10 de janeiro e a primeira fatura vai ser 10 de janeiro. Pronto. Automaticamente, a hora que eu salvar esse aluno, ele também vai gerar uma fatura. É só eu vir aqui no financeiro, pronto. Tem aqui o aluno, que eu consigo fazer a gestão dele também. Baixar um PDF, marcar como pago, como inadimplente ou cancelar a fatura, tá? Aqui tem a parte dos animais. Essa função aqui de estar selecionada é só para a função do plano criador, tá? Consegue separar se é garanhão, se é matriz, se é receptora. Posso cadastrar um novo animal aqui também. Caso um cliente compre um novo animal ou traga um novo animal, é só selecionar o cliente aqui e preencher os dados desse novo animal aqui, tá bom? Aqui em serviços, eu consigo fazer a gestão do serviço feito ou no meu animal ou no animal do meu cliente. Isso automaticamente entra na fatura do cliente. Por exemplo, eu vou selecionar o cliente, o animal desse cliente, ele já puxa o nome. Isso aqui já está cadastrado. Então, se eu colocar ferrajamento, eu ponho a data que foi o ferrajamento, foi dia 4. Posso colocar qualquer observação. Ferrajamento, se eu contrato alguém e só repasso o valor, eu marco essa opção de serviço terceiro, porque isso não entra no meu caixa, eu repasso esse valor, então isso faz não confundir o seu financeiro, tá? Só cadastrar, tá bom? Essa é a parte de serviço. Pode colocar, você pode editar de acordo ao seu trabalho, do que você cobra e o valor certinho.
Tem a parte de fornecedor, você pode cadastrar um fornecedor aqui para ficar tudo salvo em um local só. O nome do fornecedor, CPF ou CNPJ, o e-mail, telefone, WhatsApp, endereço e alguma observação. E agora a gente está na parte do estoque. O estoque ele funciona onde tudo que você cadastrar aqui, tanto lá no financeiro quanto aqui, ele vai aparecer para você. O produto, a categoria, a quantidade que você tem, tá? Aqui em estoque mínimo, a gente pode fazer edição aqui para o sistema te avisar quando estiver chegando nesse próximo a essa quantidade. Vamos supor que a ração, quando chegar em 30 sacos, eu quero que o sistema me avisa. Então, eu vou colocar aqui, vou ativar o consumo automático diário. Vamos supor que eu uso 3 sacos por dia. Ele já me dá a previsão de quanto tempo vai durar. Em cerca, para zerar 50 dias, para ter o estoque mínimo 40 dias. O sistema te avisa. Se eu salvar, todo dia automaticamente o sistema vai dar baixa aqui em movimentação de 3. Não precisa ser algo automático, ser manual. Então, se fosse manual, todo dia eu tinha que vir saída, saiu 3 produtos, registrar movimentação. Automaticamente aqui já baixou para 147, tá bom? Aqui na parte de vendas, você pode fazer a venda de animal. Na função do plano criador, você tem mais função de venda, que é a porcentagem do animal, às vezes vendeu metade do animal, embrião, ventre ou venda de cobertura, tudo isso gera fatura, tá? Só selecionar o animal, dados do comprador, o valor que você vendeu, se teve uma entrada ou não, quantas parcelas foi vendido, se teve comissão, pode subir o contrato aqui para ficar de fácil visualização e registrar uma venda, ok? Na parte de compra, que funciona exclusivamente para o plano criador também, você consegue fazer uma nova compra de um animal, de uma cobertura, embrião ou outra coisa que você queira colocar aqui. Só colocar o animal, se o animal não está cadastrado, você vai cadastrar ele por aqui. Se já tiver, não precisa. Porcentagem que foi comprado, o valor pago, o vendedor, o contrato e o valor. Tá bom? Tudo isso fica associado à parte de patrimônio. Agora, na parte de veterinário, aqui vai mostrar todos os procedimentos feitos, tá? Vacina, vermifugação, histórico de peso, histórico de altura e estação de monta. Eu vou dar um exemplo aqui no animal, primeiro de vacina. Só eu pesquisar aqui vacina. Vamos colocar a vacina de raiva. Cliquei. Um exemplo. Salvar. Aqui, só atualizar. Vai aparecer a vacina feita no animal. A data, o animal que foi vacinado, o proprietário, a vacina que foi feita e a dose. Vermifugação, a mesma coisa. Seleciono o animal. Vermifugação. A data, posso colocar a observação aqui e salvar. Só atualizar. Que vai aparecer também, tá bom? Histórico de peso, a gente pode fazer um acompanhamento nesse animal. Ele chegou pesando 550, então o que eu posso fazer? Vamos supor que eu pesei ele hoje ele está com 600 quilos. Ele vai criar um gráfico do histórico de peso desse animal. Então, está com 600 quilos. Vamos supor que no dia 30 ele foi para 650. Eu vou registrar esse peso e ele vai criar um gráfico desse registro e quanto que ele ganhou de peso. De altura funciona da mesma forma. Eu vou vir colocar a altura dele. Isso aqui funciona mais para potro, né? Para fazer um acompanhamento de potro. Tá aqui. Aí vamos imaginar que ele cresceu 5 centímetros. Uma data futura, né? Pronto. Automaticamente ele vai criando um gráfico de quanto que ele está crescendo. E estação de monta, exclusivamente para o plano criador, essa função, tá? Vou colocar um novo protocolo. Como aqui eu não tenho matriz, nem receptor, nem garanhão cadastrado, não vai aparecer. Mas aqui ele monta o protocolo que você tem que fazer de remédio, para não ter o aborto desse animal, ok? Tem a parte de relatório, onde o sistema mostra todos os detalhes que você tem, de receita, despesa, lucro líquido, margem de lucro, tá? Aqui é um DRE bem detalhado mesmo. Tem evolução mental comparada aos meses, quanto gastou em cada mês. Tem a parte de receita e custo, onde ele te mostra bem detalhado onde você está gastando mais. Aqui mostra todos os dados dos clientes, se o cliente está te dando lucro, se você está tendo prejuízo, quantos clientes ativos você tem, inadimplentes. Ele te mostra o custo pelo cliente, a receita desse cliente, quantos por cento você está lucrando, se está em dia, se não está, tá?
Tem a parte de custo de alimentação que eu já mostrei, que mostra quanto você gasta médio por animal. Como eu só tenho um, ele vai mostrar só isso aqui. Porcentagem disso sobre a receita, quanto que o animal consome, ok? E tem a parte de medicamento também, que tudo que você aplicar de medicamento aparece aqui. Na parte de patrimônio, funciona só no plano criador. Então, tudo que você fizer uma compra e colocar o valor vai aparecer aqui. E venda daquele animal também entra aqui. Então, o sistema automaticamente vai calcular se você está tendo uma rentabilidade com o seu patrimônio. Beleza? E qualquer informação, só chamar a gente no WhatsApp.